Rádio Web Ação Paramita. Está entrando no ar o programa Roda de Conversa com Lama Santem e convidados aqui na sua Rádio Web Ação Paramita. Olá, queridos ouvintes, bom dia. Mais um programa Roda de Conversa, que vamos aqui conversar hoje sobre a generosidade nos tempos de coronavírus. Enfim, né? Estamos passando um período difícil, todos recolhidos nas suas casas na medida do possível, e está brotando, por um outro lado, no meio dessa angústia toda de todos nós, está brotando também muitas ações bonitas, gente, muita generosidade. É sobre isso que a gente quer falar. Hoje o nosso tema é generosidade em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, né? Eu imagino que cada um de vocês tenha um exemplo de um parente, de um vizinho, de um amigo que esteja se movendo nessa direção. Parece que, por um outro lado, a gente também está vivendo um tempo de olhar para o outro. Finalmente, dentro do nosso silêncio, a gente perceber a existência do outro. E as ações que a gente tem visto têm sido muito lindas, e hoje a gente quer falar sobre isso. Nós trouxemos no nosso programa o nosso querido Lama Lauan, trouxemos a Kátia Salvaterra e trouxemos a Monique Cabral. A Kátia do Rio, a Monique em São Paulo, e nós vamos ouvir cada um deles se autoapresentando. Bom dia, vocês todos, queridos! Bom dia. Tudo bem, querida? Por favor, faça uma pequena apresentação sua, meu anjo. Pode falar, querida. Eu começo. Eu sou a Kátia, diretamente aqui do Rio, e hoje eu estou junto de vocês para eu poder compartilhar um pouquinho que eu tenho vivenciado aqui no Rio. Eu tenho feito vídeos por intermédio do Instagram, tenho contato com comunidades carentes, então é disso que a gente veio falar hoje aqui para vocês. Maravilha, Kátia, você é muito bem-vinda e estamos ansiosos para ouvir tua experiência de generosidade nesse tempo. Bom dia a todos, bom dia a cada um de vocês. Também é uma alegria estar aqui com vocês, alegria pelo convite, estar de novo na Ação Paramita. Eu sou o Lama Digmi Lauan, eu dirijo a comunidade budista do Drupa Brasil, também o Instituto de Ciências Contemplativas, e eu estou aqui um pouquinho com vocês hoje para experimentar estar conectado em meio à Ação Paramita junto com todos vocês da rede. Você pode contar como é que tudo começou? Isso, assim, como eu sou massoterapeuta e acupunturista, o meu trabalho ele é presencial. Eu preciso usar minhas mãos e as agulhas. E aí, quando eu me vi em casa, eu falei, uau, o que eu posso fazer? Eu comecei a perceber, por meu contato com os meus clientes e amigos, que as pessoas estavam com excesso de pensamentos, muita preocupação, muita incerteza, muitos medos, muita ansiedade. E eu falei, bom, eu acho que eu posso acessar o que eu tenho e começar a utilizar a rede social, que não era habitual para mim, e aí eu acessei algumas pessoas que me ajudaram, e aí eu falei, bom, vou começar a fazer vídeos para começar a compartilhar um pouco do meu conhecimento. Então eu comecei a propor exercícios respiratórios inicialmente, e aí eu fui migrando para respirações guiadas, falando um pouco do Qigong, que são exercícios chineses, na tentativa da pessoa, eu dar ferramentas para as pessoas para elas poderem tirar o foco do excesso de pensamento e serenar o coração por intermédio da respiração. E assim, elas conseguirem se sentir mais fortalecidas
para evitar a entrada dos agentes patógenos, né? Que é uma forma bem interessante. E eu tenho recebido retornos muito bons. Amigos me ligando, pacientes me ligando e dizendo como eles estão se sentindo. E essa troca tem sido bem interessante. Maravilha! Eu estou aqui com algum probleminha no meu áudio, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou continuar. Tem esse lado bom, né? Por falar em otimismo, sempre com esse sorriso maravilhoso do Lama Lama, essa gargalhada que a gente ama tanto. Lama, como é que está vendo isso? Como estão sendo esses dias de pandemia, as ações que o Lama tem percebido não só das pessoas, como dos mestres? Isso, e aproveitando esse gancho de Florenza, eu queria que o Lama, por gentileza, comentasse um pouco o texto que você traduziu recentemente e a gente vinculou lá no site da Ação Paramita também, como um exemplo da ação dos mestres nesses tempos de pandemia. Né? Eu tenho... esse momento, para mim, ele tem sido assim um pouco distinto de muitas pessoas que eu conheço, sabe? Até curioso, assim. As pessoas me perguntam, ei, Lama, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? E eu tô me sentindo muito bem, assim. Aí eu comento com as pessoas por quê? Porque, na verdade, eu passei boa parte da minha vida, talvez a maior parte da minha vida eu passei em distanciamento social. Num certo sentido, assim, da grande massa de pessoas, porque eu vivi, né, nos 15 anos eu vim morar no SEB, então eu vivi aqui, o caseiro e a Nana durante muito tempo, que era a primeira moradora aqui do SEB, né, e o meu cachorro, o Gompo. Eu vivia aqui fora da cidade, no meio do mato, né, cuidando do local. Depois veio o Lama Santem, mas era só poucas pessoas que viviam aqui. Depois eu fui para a Índia e vivi também nos Himalaias, dentro do mosteiro isolado da sociedade, de uma certa forma, só um contato entre os monges. Depois eu fui fazer muitos retiros em caverna, nos eremitérios, nas montanhas. Aí tava só eu sozinho, não tinha mais ninguém. E eu lembro desse período assim dessa melancolia, dessa saudade, assim, dos momentos que eu tive completamente sozinho na caverna, em meditação, em retiro. Foi um dos períodos mais calmos e que eu tive mais paz no meu coração, né? Então eu lembrava com saudade desse período depois agora já fazem uns 8 anos que eu estou no Brasil de volta, que as coisas estão um pouco mais velozes, né, na minha vida. Eu me lembrava com saudade. Aí quando a pandemia veio, eu parei assim em casa e disse, nossa, agora vai dar para fazer retiro. Deu aquele respiro assim, finalmente. Vai dar para parar um pouco, eu não vou precisar dar desculpa nenhuma, é a pandemia, então. E ainda ver os parentes e amigos em retiro. E ainda tá todo mundo certo, assim, todo mundo tranquilo aqui em casa, né? Então foi uma coisa um pouco diferente, assim, mas ao mesmo tempo, conforme eu fui silenciando, uma coisa que eu percebi, que é uma coisa que eu ando observando na grande maioria dos mestres, é que a gente se sente, todos nós nos sentimos conectados. O que quando a gente pensa assim entre pessoas comuns e pessoas treinadas no mundo interno, a diferença central é a consciência. A gente está mais consciente. Quem treina desenvolver a sua própria consciência tem ela mais presente na sua vida, né? Então, todos nós estamos interconectados com tudo, com todos. Só que aqueles que desenvolveram esse treinamento da consciência, eles tomam consciência de uma forma mais clara e mais próxima disso que já está presente, da interconexão entre tudo e todos, né? Então, os mestres que eu tenho acompanhado, e não só mestres, mas outros movimentos também, é de pessoas que estão completamente presentes nessa interconexão, né? O que eu vivi aqui em casa, por exemplo, que eu fiquei me observando para ver o movimento, né? Naturalmente, as pessoas que já estão têm um vínculo maior contigo, elas te acessam. E a resposta natural é acessá-las também, se conectar, né?
Então, por exemplo, a gente está num tempo onde a grande maioria das pessoas estão sentindo a bênção que é se conectar de forma genuína, de forma autêntica, de forma verdadeira. É uma grande bênção isso, né? A gente poder vibrar uma energia com o outro, né? Então, de uma certa forma, na perspectiva do budismo, o que está ocorrendo de uma forma mais rápida as pessoas, elas estão instintivamente retornando à sua verdadeira natureza de interser, a gente poderia dizer, né? Então, elas estão se reconectando com o grande organismo, o grande corpo que nós somos, né? Nós todos somos esse grande organismo vivo interconectado e a gente está mais próximo dele agora, o que é uma grande dádiva, assim, que esse momento está nos oferecendo, né? E aí o que eu estou vendo nos mestres é o que eu sempre vi neles, só que agora em uma escala um pouco mais, digamos, com alcance maior devido a ter que ser pela internet, né? Então, como eles estão se conectando muito com as pessoas via internet, o alcance é maior, a presença deles é maior, né? Mas os grandes mestres, eles estão sempre interconectados assim, dessa forma. Eu vou só dar uma pausinha, eu vou deixar vocês continuando aqui o assunto, porque a minha bateria, ela deu um sinal, eu vou ter que ligar o cabo na bateria, tá bom? Eu queria acrescentar uma coisa que o Lama falou que eu achei muito interessante, quando ele falou que mais do que nunca a gente está com mais consciência do grau de conexão, que esse momento está fazendo a gente estar atento por essa conexão. E o que eu acho mais interessante é que é uma conexão que ela vem junto com uma generosidade. Eu tenho tido acesso a pessoas que anos eu não falava, mas eu estou ligando para perguntar: como é que está você? Eu quero saber como é que está você. E aí eu dou a dica dos vídeos. Então, eu acho que é uma conexão que vem junto a essa generosidade e que é uma virtude de nós, seres humanos, que é muito bacana. E que não só está na gente, mas que também está na natureza. A gente vê a chuva vem para germinar as sementes, no nosso corpo os órgãos cooperam entre si para a gente trazer vida, e eu acho que a generosidade para a gente tem essa função da vida, né? De você trazer a vida e valorizar a vida por intermédio da generosidade. E aproveitando o gancho de vocês três, né, de André, Monique e Florenza, eu trago a pergunta do William, do Rio de Janeiro, que ele pergunta para o Lama Lawang como treinar a conexão colocada pelo Lama e, consequentemente, se tornar mais generoso em uma bolha global de medo e isolamento. Eu sinto que a primeira coisa que a gente deve fazer é ter uma profunda amorosidade com a nossa própria situação. O ser mais próximo da gente é nós mesmos, né? Então, claro que se a generosidade ela brotar ao natural, não há muito o que falar, simplesmente seja generoso, expresse isso da forma que estiver vindo, né? E que com certeza você vai estar se conectando e beneficiando muita gente. Agora, como a pergunta foi como treinar isso, né? Fica difícil de você se conectar com o resto se você não se conecta consigo mesmo, né? Então, por exemplo, uma das características principais do amor é a presença. Não tem como você amar o outro. Antes de ser generoso, a gente precisa se conectar, a gente precisa abrir esse campo do amor, né? E se você não está com a mente presente no outro ou nos outros, né, conectado, o amor ele não surge, a generosidade não surge. Então a nossa capacidade de estar presente com o outro, por exemplo, muitas pessoas até antes da pandemia, principalmente agora está mudando, que eu acho bem interessante assim, mas antes da pandemia as pessoas pediam muito atenção de qualidade, né? A gente espera atenção, o outro dá uma atenção de qualidade para a gente, principalmente pessoas que são queridas a gente, né, da família ou casais, né? E agora é quase como se as pessoas estivessem correndo assim com a sua atenção de qualidade completamente disponível para o outro. Eu quero conectar. Né? Então,
Então, essa presença, por exemplo, treinar, como treinar? A gente vai manifestar, dentro da tradição budista, pelo menos, né? A gente tem várias formas de desenvolver presença. Eu estava ouvindo a Kátia e eu pude ver, foi compartilhado, né, nos grupos da gente também, alguns exercícios e vídeos que a Kátia estava oferecendo, assim, né? Então, existem várias formas de você trazer a sua mente para o seu corpo, para o seu momento presente, através de exercícios de corpo, respiração, e também através do que a gente chama no budismo de trazer os sentidos às sensações sensoriais do corpo. Então, o Buda ensinou muitas técnicas, né, de a gente prestar atenção aos sons, prestar atenção às sensações táteis, aos cheiros, a objetos visuais. Por quê? Porque os sentidos eles estão operando um instante depois do outro, mas num fluxo do momento presente, né? Então a gente traz essa presença ao corpo, a gente começa a se observar, aí o corpo ele vai dizer algumas coisas para a gente acolhe, a gente compreende, joga a luz, tenta desenvolver essa amorosidade, esse autoacolhimento, né? E aí, uma vez que você começa a trazer essa consciência para o seu ser, para o seu corpo, para os seus sentidos vão revelar também que eles estão interconectados com o oxigênio, estão interconectados com a temperatura, com o sol, com a água, com os elementos da natureza. Os seus sentimentos vão te mostrar que você é um ser humano, que você tem humanidade dentro de si e você se sente conectado e vivo quando você se conecta com outros também, né? Então, há uma observação dentro do budismo que vai mostrar para a gente que o caminho, se nós não temos uma generosidade natural, um amor natural, ou estamos nesse momento com muito medo, um pouco travados, existe um caminho que é essa tomada de autoconsciência e trazer mais presença para a sua vida. Com mais presença, mais sensível você está a tudo aquilo que está conectado a você. Eu lembrei de uma questão, assim, normalmente a comissária de bordo, né, quando ela entra no avião, ela vai prestar aqueles comandos iniciais, o que você tem que dar atenção, e ela fala assim, em momentos de pane, você pega a máscara e primeiro você coloca ela em você, para depois você ajudar o outro. Eu acho isso fantástico, porque, assim, primeiro, eu acho que essa generosidade, essa amorosidade, esse acolhimento pelo que você sente, pelas suas sensações corporais, elas são importantes e enfatizadas em você primeiro. Quando você entra em contato com as suas questões, eu acho que daí, um segundo passo, é você se colocar à disposição do outro. Mas eu acho que começa com a gente, né? Esse cultivo dessa amorosidade, dessa generosidade com a gente. Uma coisa que eu queria compartilhar com você, uma coisa que eu queria compartilhar que é bem curiosa que aconteceu comigo, assim, né? Nesse momento, assim, nas últimas semanas, eu me senti assim super útil, né? Num certo sentido, assim, eu vi que as pessoas elas estavam realmente querendo se conectar e aí surgiu dentro de mim uma vontade de me conectar muito com essas pessoas, né? E aí eu comecei a fazer várias coisas assim para oferecer lives, traduções, escrever textos e me conectando. Aí daqui a pouco eu tive uma sensação muito engraçada assim que foi nossa, mas como eu tô ocupado. Assim, né? E aí eu percebi que eu tava ficando até um pouco, sabe, acelerado, assim. E aí eu me perguntei, mas por que eu tô fazendo isso, né? Aí eu pensei, é porque eu quero me conectar, mas de que forma que eu quero me conectar com as pessoas? Eu quero acelerá-las também? E aí eu comecei a notar uma coisa que algumas pessoas já estão começando a notar. A gente já sabia que a internet, antes da pandemia, ela já estava, digamos, causando algum aceleramento, ansiedade nas pessoas, muitas vezes depressão, muita comparação entre seres humanos, né? E agora com a pandemia a gente aumentou a nossa presença na internet. Então, de uma certa forma, para muitas pessoas, algumas pessoas estão dizendo, não quero ver notícia ruim, não quero ver notícia ruim.
né? Outras pessoas estão dizendo, nossa, eu tô ficando meio ansioso porque tem tanta live muito boa. É verdade, é verdade. Não consigo, eu tenho que fazer uma agenda, meu Perceber, Deus, assim, pra sabe? ver as lives. Cronograma de lives. Tem gente mais ocupada agora, inclusive. Então, eu diria para as pessoas também, elas começarem a observar isso, assim. Esse é um momento que, claro, que vocês podem se conectar, vocês podem ocupar o coração e a mente de vocês de coisas boas, mas ocupem de forma saudável também. Tragam um pouco de tempo, ou bastante tempo, para a presença onde vocês estão também, né? Vocês participam de lives, participem né, de atividades em grupo pela internet, se conectem, mas também dediquem um pouco de tempo para respirar, para fazer um exercício, né? Seguir os vídeos da Kátia, né? Seguir os vídeos de outras pessoas, né? Meditar, poder caminhar, sentir o pé, botar o pé no chão, mesmo que seja no apartamento, né? Sentir um pouco os sentidos, assim, isso é super saudável. Eu tenho sugerido agora, já na, sei lá, terceira, quarta semana, né, de lives, que as pessoas comecem a sair, né? Porque o isolamento, você pode praticar ele na natureza, né? Como é que eu estou fazendo? Eu estou me dedicando mais a vídeos, porque o que eu tenho percebido? Como está tendo um excesso de lives, eu acho que o vídeo, ele dá liberdade à pessoa, dela ver quando ela pode, da forma que ela quiser, sabe? Então, por exemplo, como agora eu estou passando o exercício de Qigong, que é uma série de 8 movimentos, por acaso eu estou fazendo todos os dias até completar essa série. Mas quando isso acabar, eu já estou pensando em mudar o ritmo, sabe? De não fazer todos os dias, porque eu acho que fica excessivo, fica over. E é isso, a gente está sendo bombardeado, tem muita coisa. Assim, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas interessantésimas, né? Eu estou amando. Eu acho que eu nunca conheci tantas pessoas interessantes, a troca tem sido muito boa, essa abundância de generosidade, eu estou ganhando muito com ela, entendeu? Mas eu acho que é isso que o Lama falou, é necessário você volta para você, sabe? Se aquieta, porque senão você fica muito para fora, é muita demanda, e aí você se desconecta de você, então é um exercício. Kátia, você já tinha essa experiência na web? Nunca. Menina, está sendo um desafio. Para você ter uma ideia, quando eu vou fazer um vídeo, o coração bate forte, assim, tuf, 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 tuf. É impressionante. Eu estar aqui com vocês também é algo muito novo para mim também. Mas está sendo um desafio muito bacana. Eu me sinto assim na zona de desafio, não de luta, mas de desafio. Você teve que aprender rapidamente para poder oferecer. Total. E fazer muita respiração, meditar muito para eu conseguir me lançar, viu? E pelo que a gente sabe, está com o maior sucesso, né? Muito bacana o seu trabalho. A gente está muito feliz de ter notícias de que pessoas como você, como todos aqui, estão se esforçando para olhar para o outro e oferecer, né? Lama... E assim, Florença, e é algo que chega a me emocionar, porque assim, eu não tinha ideia. Assim, eu fiz os vídeos, mas eu falei assim, o quanto isso está sendo benéfico? Será que eu estou falando alguma coisa que as pessoas estão precisando ouvir? Será que eu estou percebendo a necessidade das pessoas? E às vezes eu até ligo para os amigos e pergunto, está te ajudando? Não, porque às vezes as pessoas dão uma curtida, às vezes elas colocam um coraçãozinho, e aí às vezes eu ligo para algumas pessoas. E aí eu fico muito surpresa com o retorno. Porque assim, nossa, você não imagina o quanto você está me ajudando. Eu falo, uau, estou no caminho. Então tá bacana. Então vamos. Muito bom. Lama, o Lama está fazendo uma live todos os dias, né? Como é isso? Eu tava. Tanta impermanência, Batman. Eu tava e eu percebi que eu tava muito para fora. Eu tava me conectando com seres, mas eu senti rapidamente que eu tava me desconectando de mim mesmo. Boa. E aí a gente tem que ter esse cuidado com a web, né? Eu me conectei, assim, eu tava
de mim mesmo, eu estava me desconectando um pouco do meu filho, que enquanto eu estava fazendo as coisas na internet, daqui a pouco ele vinha e eu gerei uma linguagem com ele, que é, em vez de ele, às vezes ele vem chamar a atenção, né? Aí eu pergunto para ele, você está querendo uma atenção de qualidade, né, filho? Aí hoje em dia ele chega para mim, papai, quero atenção de qualidade. Ou seja, não é só conversar, é estar completamente com ele. Assim. Legal. Eu percebi que eu estava assim muito para fora e aí tinha um universo aqui também comigo que eu não estava dedicando um tempo necessário, um tempo apropriado, né, saudável. E aí eu reduzi. Então hoje eu estava fazendo em torno de 3 lives por dia, com diferentes projetos assim para diferentes grupos, né? E aí agora nesse mês de abril, eu estou fazendo terças, quartas e quintas. E aí no mês de maio surgiu uma tradução eu traduzir um mestre tibetano, vai ensinar o caminho do Bodhisattva, que vai ser às segundas à noite. Aí eu vou estar com uma live todos os dias, assim, todos os dias, segunda a quinta, né? Aí eu estou deixando sexta, sábado e domingo para essa conexão aqui no meu universo, aqui, né? De uma forma mais presente, assim, mais Que horas dedicada. está Assim. sendo, Lama? Tá sendo todos os dias, em diferentes lugares, né, na verdade, mas em diferentes lugares virtuais. Mas está sendo todos os dias às 20 horas, né, em diferentes lugares. Aí tem uma live no Ciência Contemplativa, tem uma live no meu perfil pessoal, que é o dharma.org.br, aí tem outra live que eu ofereço que é aberta a todos, né, mas é um convite da Sangha do Peru, então, que é a prática e ensinamentos do Buda da Medicina. Aí são essas 3 lives que eu estou fazendo assim no mês de abril agora, né? Eu estava fazendo lives todos os dias do Buda da Medicina. Nossa! E aí eu decidi silenciar um pouquinho mais, estava muito populado assim. E aí eu cessei essas lives da prática do Buda da Medicina e estou fazendo o Buda da Medicina para a Sangha do Peru e aberto ao público só às quintas à noite. Maravilha. E aproveitando esse gancho do Buda na Medicina, o Lama Santa está fazendo transmissões ao vivo todos os dias, também às 20 horas, fazendo a acumulação no canal do Lama Santa no YouTube, né? E esses ensinamentos eles estão sendo compilados, colocados em linhas temáticas lá no site da Ação Paramita. Então, quem quiser pode chegar lá e conferir a linha temática do Buda da Medicina. Quem quiser fazer a sadhana, fazer a acumulação do mantra, né, do Buda da Medicina, pode chegar também às 8. Mais ou menos às 9 ele começa os ensinamentos relativos aos votos do Buda da Medicina, a prática em si, né, faz os comentários. Então, quem se sentir conectado pode chegar junto, vai ser muito bem-vindo. E aproveitando esse gancho de lotos aí que o André soltou para os programadores e desenvolvedores, tem uma iniciativa muito legal de conhecer e compartilhar, que é The Good News Coronavirus.com, que eles reúnem notícias, projetos que você pode fazer, doações, iniciativas, serviços gratuitos. Então, assim, é uma ação de um grupo de desenvolvedores, justamente, juntamente com outros colaboradores, mas o grosso são desenvolvedores de TI, né, que ficam fazendo essas compilações e colocando os links nesse site, né, thegoodnewscoronavirus.com. Apesar do nome ser em inglês, as notícias estão lá em português, tá? Então, Maravilha. Quem quiser conhecer. Nossa, eu acho lindo. Acho lindo, né? Porque na realidade você traz soluções. E eu acho que quando você entra nesse movimento de você trazer soluções, eu acho que fica mais leve você passar por um momento de tanta instabilidade. Sem dúvida. E aproveitando. Monique, como é que está sendo oferecido? Desculpa, Sandro, eu te interrompi. Pode falar, Sandro. Aproveitando a presença do Lama Lawan, eu queria trazer um trechinho de um texto que tem tudo a ver com o que ele traduziu recentemente. Eu vou pedir para ele dar uma comentada,
que é um texto sobre os 3 princípios dos MC Makers, né, de Yogo Nakao. E ele fala lá: os bodhisattvas não são pessoas históricas, mas energias arquetípicas comuns a todos e a cada um de nós. Como o ancestral Zen Tenkei Dentson Zenzi costumava dizer, Avalokitesvara é o seu nome. Esses são os nossos nomes. Praticamos para despertar essas energias e qualidades dentro de nós mesmos. Simplesmente continuamos ampliando nossa capacidade de incorporar essas energias e características únicas de servir. Aí o Lama Lawan, nessa inspiração de atividades aí com a pandemia e isolamento, né, traduziu um texto belíssimo que está lá no site da Ação Paramita, chamado A Resposta do Bodhisattva ao Coronavírus. Um texto imprescindível para o momento atual que todo o planeta está passando, traduzido com carinho pelo Lama Jigme Lawan, com a intenção de trazer luz e paz a nossos corações. Você pode comentar um pouquinho, Lama? Então, eu li esse texto e me chamou a atenção o aspecto muito humano do Jack Kornfield. Jack Kornfield, ele foi um monge budista da tradição Theravada em sua juventude, e depois que ele retornou ao Ocidente, né, ele viveu muito tempo no Oriente. Depois que ele retornou ao Ocidente, ele se integrou com a sua cultura, reintegrou com a sua cultura ocidental, deixou de ser monge, né, fez uma linda formação dentro da área da psicologia ocidental, ainda trabalha até hoje, né, ele está com acho que mais de 60 anos hoje, ele trabalha até hoje com psicoterapia, e ele uniu essas duas vertentes do autoconhecimento através da própria ferramenta da meditação com o autoconhecimento através da psicoterapia, né? E ele faz um trabalho humano muito lindo, assim. As pessoas, elas muitas vezes no Ocidente, elas entram num software, assim, num tipo de operação mental, até mesmo dentro do caminho budista da meditação, que é um software de buscar uma vitória sobre si, um sucesso espiritual, de alguma forma avançar degraus espirituais. E muitas vezes esses degraus, eles se tornam um objetivo que estão fora de si. Até muitas vezes tu imagina uma ascendência espiritual, sendo que a tua natureza humana é espiritual. Parece que ela é uma coisa separada que você deve abandonar, assim, o aspecto limitado de ser humano, e ele integra esse aspecto de uma forma muito bonita, sabe? Então, nós devemos iluminar o que já está presente, né? De uma certa forma, acolher completamente o que está presente. E aí eu achei aquele texto muito humano, muito acolhedor, e eu compartilhei ele com uma pessoa que eu considero muito inteligente e muito presente também no que está sendo oferecido, né, nesses tempos de pandemia, como ajuda para as pessoas. Eu compartilhei o texto original em inglês com ela, e ela pegou e olhou e disse, vamos traduzir esse texto? Né? Aí eu disse, olha, eu tive vontade. Ela, então a hora que você traduzir, me passa que eu vou compartilhar com o meu mundo. Porque esse texto me tocou. Ela na hora respondeu, ela leu os primeiros parágrafos, ela disse, me tocou. Aí eu vi o potencial que ele tinha, não só de ter me tocado, né? Mas o potencial que ele tinha de tocar muita gente. Aí eu decidi traduzir e compartilhar esse texto, que é muito lindo, né? Belíssimo. Não deixe sobre os arquétipos, eu posso dar uma palavrinha sobre essa tua menção dos arquétipos? Com certeza, deve. Então, eu vejo assim, os arquétipos, né, dos bodhisattvas, né, ainda que eles tenham sido seres históricos, né, existe uma estrutura que é a estrutura do bodhisattva, um tipo de psique que é a psique do bodhisattva. E essa psique, ela está presente na natureza de todos nós. Né? Não é algo que você nem mesmo precisa incorporar. Só que, de alguma forma, a gente se imagina de uma forma diferente do que a nossa verdadeira natureza. Então, a gente se imagina através das definições que vão surgindo conforme o feedback que a gente tem do andar no mundo, né? Então, muitas vezes a gente
se vê incapaz de fazer uma determinada atividade ou de ser vitorioso em uma determinada um projeto ou alguma coisa assim, aí aquela situação ela passa a ser associada com o nosso self, né? E nos definir, ou o feedback de outras pessoas quanto a nós também, outras pessoas nos definindo e muitas vezes a gente acreditando nessas definições. Essas definições, elas são todas construídas pela mente, né? Elas não são o que a gente realmente é. O que a gente realmente é são qualidades naturais da nossa consciência, do nosso organismo, mas não só da consciência, mas o organismo ele tem uma inteligência, né? Interdependente. Então, os arquétipos de bodhisattvas, eles são aqueles que, de alguma forma, desarmaram essas criações mentais do que a gente é. Eles não operam mais pela delimitação dessas criações mentais, né, dessas definições. Eles não operam, a energia deles não opera a partir de um mundo criado ilusório mentalmente. Então a energia deles é livre. E isso é algo que todos nós temos. Então, o processo de prática dentro do budismo é, na verdade, desarmar essas estruturas construídas que delimitam a nossa energia pura e espiritual. Nossa. Coisa linda, Lama. Maravilha. E isso independe de voto formal, isso independe de qualquer coisa, né? Até de você se confessar praticante do budismo ou não, né? Com certeza. Essa energia, por exemplo, a gente começa a observar em pessoas de diferentes tradições, né? Eles têm uma fé diferente, mas a energia deles é mais livre. Você entende? Então, por quê? Porque as estruturas egóicas de egoísmo, elas estão mais fracas, elas estão desarmadas ali. Então, a energia ela passa a se abrir mais. E para mim, isso está muito claro, assim, mas eu tirei essa dúvida com a maçã de não retiro lá em Dharmata, uma vez, que no intervalo desse rolou, né, essa questão, mas Bodhisattva até é só no budismo, não é? Como é que é? Eu digo, rapaz, olha, se o Bodhisattva ele faz o voto de trazer benefício para todos os seres, isso é independente da roupa que ele usa, da linguagem que ele utiliza, é nas 10 direções dos 3 tempos. Então, assim, não se pode dar esse luxo, né? Mas ainda assim eu achei importante fazer a pergunta para o Lama Santa, né? E o Lama Santa falou praticamente o que você acabou de dizer aí, que essa ação ela se dá de diferentes formas, né? Então a gente vai encontrar bodhisattvas em diferentes tradições religiosas e não religiosas. Que fique claro, né? Para achar que isso está se a gente observar, por fechado exemplo, nesse universo, né? A Kátia também deve ter esse conhecimento, né, dentro da acupuntura, né? Se fala muito do Chi, da energia, né? No Tantra budista a gente se fala muito do prana. E a gente tem um termo muito especial no Tantra que é Jnana Prana, que é a energia primordial. A energia primordial ela não é budista. Com certeza. Ela é disponível. Ela faz Pra parte. todos. Ela faz parte do nosso universo, assim, né? E quantos bodhisattvas a gente conhece, né? Meu Deus, eu vejo em milhões de pessoas com as quais eu convivo, a figura do bodhisattva. Dentro do que elas podem oferecer, elas realmente se abrem para essa ação. Tem bodhisattvas até, por por exemplo, todos os lados. Por exemplo, assim, quando a gente fala de bodhisattva, num sentido mais profundo, não é uma pessoa que faz uma determinada ação. É a própria energia da ação é o bodhisattva. Então, independente de quem vem, aquela energia, aquele gesto de, por exemplo, aliviar o sofrimento do outro, aquilo é a energia do bodhisattva, não tem eu e outro ali. É a energia de aliviar o sofrimento, a energia de iluminar alguma confusão, essa energia é o movimento, esse é o bodhisattva, né? E o movimento natural, né? Ele brota, né? Eu vou falar que eu chovendo molhado, né, como dizem, que é também agradecer, né, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Aí ele pergunta, né, como olhar sem medo para os nossos medos
sem ter tido um treinamento para olhar a morte com naturalidade, estando a morte presente em nossos bafos. Olhar a morte agora seria auspicioso? Eu vou direcionar essa pergunta para o Lama Lawan. Eu diria que algumas perspectivas do budismo, elas podem, talvez num primeiro momento, assustar, porque o budismo ele tem uma perspectiva com relação à morte com muita naturalidade. O susto ele vem na medida do apego que a gente tem à vida, né? Então, quando algumas pessoas encontram ensinamentos que dizem respeito a esse olhar natural com relação à transitoriedade, à impermanência e à morte, nossos apegos podem se assustar, né? Mas esse susto pode ser bom. Então, a morte ela não está presente com a pandemia. A morte ela faz parte da existência. E nós todos estamos passando por esse momento existencial. A gente não está aqui para ficar infinitamente. A gente está vivendo um tempo nesse corpo. E se dar conta disso é algo central para você viver bem e aproveitar o teu tempo por aqui, né? Então, a grande parte dos grandes mestres da tradição, não só do budismo, mas da Índia inteira, do Oriente inteiro, eles atingiram realização só por se darem conta disso, de que nós estamos aqui de fato passando, a gente está de passagem por aqui. Só essa contemplação de que a gente está de passagem, ela é capaz de engatilhar uma realização muito profunda. Hashtag fica a dica. O que eu gostaria de deixar, assim, é que eu estou percebendo esse momento como um momento de muito aprendizado, sabe? Essa possibilidade da gente ver o que está acontecendo, apesar da gente cause muita incerteza, mas você começar a perceber o que você está ganhando, o que esse momento de uma grande pausa na sua vida, o que você pode aprender com isso? Com esse olhar, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de leveza, tentar olhar por outros ângulos. Esse cultivo da generosidade, nossa, deixa tão mais leve a vida, sabe? Eu acho bacana ter esse olhar. E deixa também os teus contatos para quem quiser te seguir por aí nas redes, aproveitando o ensejo. Ok. No Instagram, Salvaterra Kátia. Junto, você chega até a mim. Outra possibilidade pelo Facebook é o contrário. Kátia Salvaterra. E por intermédio do canal do YouTube, que eu estou começando agora, mas se você colocar Kátia Salvaterra YouTube, você chega a mim, ok? Maravilha, Kátia. Muito obrigada pela tua preciosa participação aqui. Então, adicionando a essa hashtag, o fato de que a gente está passando por essa existência, o aspecto positivo de a gente contemplar sobre isso é porque a nossa atenção ela vai se voltar a esse momento presente de uma forma mais qualitativa. Então, o fato de a gente contemplar sobre a impermanência não é que a gente está focado na morte, né, que a gente vai deixar. Na verdade, a gente vai focar na vida, porque essa vida está aqui, acontecendo nesse momento. E uma hora não, ela está passando. Então, vamos aproveitar o que está acontecendo agora, né? Vamos aproveitar o nosso tempo extraordinário por aqui. Esse é o ponto central dessa contemplação, não é um ponto negativo, pessimista, de que, enfim, a vida vai acabar. Não, ela não acabou ainda. Ela está aqui acontecendo nesse exato momento. Então, quanto mais presente a gente estiver aqui, mais vivo a gente vai se sentir, né? Mais aberto ao que está a vida. A gente vai estar mais aberto a essa energia que corre pelas nossas veias, que é
está no batimento cardíaco, que está na atividade dinâmica da nossa consciência, né? Está aqui nesse momento presente, né? Então, essa meditação ela é para levar a esse ponto, e não ao ponto de desistência, de forma alguma. Queria só deixar esse ponto bem claro, assim, com respeito à contemplação da impermanência, que esse susto ele é muito positivo, para que a gente dê mais atenção ao agora, à vida que está presente nesse momento. Com certeza, Lama. Muitíssimo obrigada pela tua participação, sempre tão querida aqui para a gente. Muito obrigada, Lama. Sandro, você tem alguma consideração final? Sim, eu queria só sempre relembrar o nosso mestre comum, né, Shagdu Tulku Rinpoche, e várias pessoas aqui que estão ouvindo e que estão presentes aqui na live, né? Que uma coisa que ele repetia sempre é que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é se preparar para a morte. Mas isso não é uma coisa fúnebre, né? Isso é, como o Lama me colocou, é viver a vida com plenitude, sabe? Aproveitando cada momento aproveitando a preciosidade de cada momento, né? E o que a gente pode fazer disso, né? Então, assim, aproveitando, eu aponto, mais uma vez, o site da Ação Paramita. Lá tem um texto chamado Os Versos que Salvaram os Sakyas da Doença, do filho do Shagdu, Trongyi Jigme Rinpoche, que também se conecta com esse momento que a gente vive de pandemia. Quem quiser dar uma conferida, pode chegar por lá. E estamos presentes em Instagram, Facebook, só colocar lá Ação Paramita que você acha a gente em todos os lugares, permaneça conectados com a gente, tá ok? Então, obrigado pela presença de todos e todas. Obrigada, Sandro. E até a próxima. André, Cláudia, vocês têm alguma consideração para fazer, queridos? A minha consideração continuamos em frente, aproveitando os bênçãos que a gente tem dos lamas, dos mestres. Com certeza. E esse tema... Seguindo esse hashtag, a morte é muito parecida com o nosso sonho durante a noite, né? Então não faz muita diferença morrer, sonhar, viver. Com certeza, Claudinha. Queridos, esse tema da generosidade é bem amplo. Pode ser que a gente, nos próximos programas, continuemos com ele, porque eu acho que isso também reaviva a nossa chama, né? Então, eu agradeço demais a presença de cada uma de vocês, agradeço a presença dos ouvintes e da gente ter esse benefício de estarmos aqui hoje juntos falando sobre generosidade. O programa de hoje vai ao ar em reprise às 21 horas e a partir de amanhã vocês têm ele no ParamitaCast. Para quem não sabe acessar, é só você entrar pelo site, procurar no menu ParamitaCast, e lá estão todos os programas, roda de conversa gravados até então. O mesmo para o programa Faz de Conta e Sangha pelo Mundo. É um prazer sempre ter vocês conosco. Um ótimo dia para todos e até a próxima. E a gente está no Spotify também, no SoundCloud. Acha a gente lá que a gente está por lá também. Gente, Spotify. Dominando. Beijo para todos. Beijo. Obrigada, gente. Rádio Web Ação Paramita.